Alô, alô, minha galera, salve, salve, professor Antônio Monte, na ativa, tamo juntos aí. Por conta da pandemia, todo mundo tá consciente que as aulas vão ser agora em videoaulas, mas quando tudo isso passar, a gente vai dar aquele abraço. Yeah. Oh, that's the best one. Gostou, né? E vamos matar a saudade e vamos estudar muita física. É claro. Bom, para quem é do 8º ano que veio estudando até a parada, a gente tá voltando com esse livro daqui, o livro 2 do SAI, tá certo? Aí então eu recomendo que você vá lá na escola e pegue, porque todas as atividades eu vou tirar daqui, tá certo? Eu vou dizer as páginas, as questões que eu vou fazer e a gente vai vendo aqui e vai acompanhando, ok? Aí então sem delongas, vamos correr atrás, vamos começar a estudar, tá certo? Aí então se liga lá, geometria na cuca, vamos estudar, papai! Hoje a gente vai trabalhar com um livro, tá certo? Na página 112, que é a parte de geometria 1, ponto, reta e plano. Então, pra gente começar com tudo, a gente pode ver um exemplo de um simples lançamento de flecha. Imagina que a ponta da flecha é um ponto, o corpo da flecha é uma reta e o alvo é o plano. Então a gente já tem um contexto inicial, mas aí a gente vai ver quem é que começou a ter essa ideia de começar a estudar ponto, reta e plano, quem definiu todos os contextos para a gente poder dar esse pontapé inicial para a aula de geometria, beleza? Vamos embora, vamos estudar! Bom galera, a aula hoje a gente vai falar sobre ponto, reta e plano. Aqui a gente tem uma foto do Euclides. Esse cara daí desenrolou muita coisa na geometria, mas o que é que a gente pode falar em relação à geometria? No início a geometria era apenas uma coleção de regras para calcular comprimento, área, volume, mas de modo em que o conhecimento ele foi passado para os egípcios e daí construíram muitas coisas e depois passou para os gregos. Em torno de 300 anos antes de Cristo, Euclides organizou parte dos seus estudos feitos na sua época, que até hoje seu livro ainda é utilizado como estudo. Então a gente vê aqui, ó, uma foto do livro dele, Elementos Geométricos de Euclides. Então essa parte de estudo foi uma parte introdutória da geometria, onde ele definiu muitas coisas. Então a gente vai ver aqui de início, no contexto dele, o que seria um ponto. Então a gente vê que ponto, na definição de Euclides, é aquilo que não tem parte. Então daí, a única propriedade do ponto é a sua localização. Então pode ver, numa batalha naval, quando a gente diz coluna A, linha 2, então a gente vai lá e determina um único ponto para ser localizado. Então daí foi o contexto inicial que Euclides deu para ponto. A gente também vê a questão da reta. Euclides ele organizou algumas partes dela, como a questão de não ter origem e nem extremidade. Então a reta ela consegue ser infinita, mas como ela se desenvolve nessa questão? É pelo fato de seu comprimento não ser determinado. Ele pode ter infinitos pontos, então isso faz com que ela seja infinita, mas mesmo assim, por isso, não é possível determinar o seu comprimento total. Muitas questões a gente pega o comprimento de um lápis, aí a gente vai medir, dá 7,5 centímetros, ele para na metade da divisão. Aí, então a gente consegue determinar os 7 centímetros, mas se a régua não tiver a escala de milímetro, a gente não consegue dar uma precisão no seu comprimento. Então sempre vai ter uma divisão menor em relação ao seu comprimento. Então daí a gente pode ver essa questão. E em um conjunto há infinitos pontos. Então olha aqui, ó, essa reta eu posso cortar ela de vários pedaços. Vamos supor, eu vou começar a cortar, corto na metade.
Aí eu pego a metade e corto para a metade de novo. Aí saio cortando. Eu consigo cortar de tal maneira que ela sempre vai ter alguma coisa para cortar. Então esse é o contexto de uma reta, tá certo? Então ela é infinita pelo fato de ter infinitos pontos, ok? Então daqui a gente tem a questão também da definição do plano. Um plano é uma superfície plana que se estende infinitamente em todas as direções. Então um plano aqui é uma representação simples dela. Pode ver que ela é bidimensional. Seu comprimento em relação a um eixo cartesiano, a gente tem o eixo Y e o eixo X, né, da abscissa da ordenada, que consegue determinar. Eu posso aqui com esse laser colocar um ponto nesse plano, mas eu posso ter infinitos pontos, como também eu posso ter infinitas retas escritas num ponto. Então de início a gente tem essa definição do que é ponto, reta e plano. Então daí a gente pode ir para o livro para ver alguns exercícios para começar a praticar, ok? Então para a gente começar a praticar, a gente vai para a página 114 do livro, pega lá, que é uma atividade inicial só para a gente ter um conceito do que seria ponto, reta e plano. Então eu vou ler para vocês, tá certo? Página 114, primeira atividade, ela fala o seguinte: usando as palavras ponto, reta e plano, escreva a ideia que você tem quando vê. Vamos lá. Aí então essa daqui é a primeira questão. Atividade 1. Aí da letra A. Uma estrela no céu. Quando você vê uma estrela no céu, você tem uma noção que ela seria um ponto, uma reta ou um plano. Então nessa situação inicial a gente tem lá que é dada como um ponto, hein? Então a gente tem que letra A, a gente tem um ponto, ok? Letra B, ele fala o seguinte: uma folha de um livro. Vê lá que uma folha ela mostra lá duas dimensões, né? Aí então dá o contexto de plano, tá certo? Então a gente tem plano. Ok? Aí letra C. Um barbante esticado. Lembra o quê? Não sei. Como não sabe, rapaz? Lembra uma reta. Vamos lá. Então letra C. Reta. Ok? E letra D. Um furo de um compasso numa folha de papel. Pega o compasso lá, deu um furo. Aí então daí a gente tem o quê? Que seria um ponto. Boa, garoto. Aí então aqui, ponto. Ok? Aí então esse daqui foi o primeiro da página 114. Então daí a gente já tem uma noção do que seria lá as dimensões ponto, reta e plano. E agora a gente vai para a próxima página, ok? Bom, então continuando, a gente vai fazer a questão 1 da página 115, tá certo? Então tá aqui, ó, página 115, primeira questão. Ela dá esse desenho aqui, ó, de um plano, e eu vou ler o enunciado. Observe o plano com os pontos e a reta a seguir. Aí na letra A ele fala o seguinte: quais pontos pertencem à reta R? Aí você vai olhar, ô professor, mas uma reta não tem infinitos pontos, não é verdade? É verdade. Mas o que a gente vai analisar não é os infinitos pontos que compõem uma reta toda, mas sim os pontos que se apresentam no plano que está na reta. Aí, então, daí, ó, a gente tem o ponto B e o ponto C. Oh, gostou, né? Então daí, ó, a gente tem que na letra A resposta é letra B e C. Não é isso? É claro. E na letra B, ele fala o seguinte: quais pontos podemos escolher para criarmos um outro plano? Aí, então lembra lá, no contexto de plano, a gente para poder criar um plano, a gente precisa ter no mínimo 3 pontos. 3 pontos. Não um, nem dois, mas sim 3. Porque daí, por diante, a gente pode fechar qualquer região.
Aí, então vamos lá. Para isso, qualquer ponto que você escolher, mas que seja do conjunto que do mínimo 3 pontos, você consegue construir um plano, tá certo? Aí, então a resposta que poderia ser sugerida é A, B e C. Mas aí lembrando que eu poderia pegar qualquer ponto. Eu posso pegar B, D, E, C, E, B. Aí então fica bem à vontade. Mas lembra que tem que ser 3 pontos, ok? Bom, gente, tudo que é bom acaba logo, né? Oh, não chorem, não chorem, não. Chega a dar uma pena. Mas desde já é muito bom estar com vocês, mesmo à distância, mas podendo voltar com nossas atividades. Eu agradeço por você ter ficado até o final da aula assistindo aí. Às vezes aquele negócio ali, aqui, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível para que as aulas possam ser as melhores. Aí, então, desde já, Toninho aí agradece, morrendo de saudade. Salve, salve! E olha lá, ó, geometria na cuca, vamos estudar, papai, vamos embora!